Pai do Senhor, meus irmãos, diante da situação que estamos passando agora, o país está passando, desse confinamento, né? E agora estamos dessa maneira também estaremos louvando, né? Bendizendo o nome do Senhor e também estudando a palavra dele. Não podemos deixar de fazer. Como diz, em todo tempo, né, devemos estar buscando a Deus. Esse é o momento de mais ainda buscarmos a Ele. E diante da situação, estaremos aqui estudando a lição, apenas um comentário, uma reflexão, para não ficar muito extenso, mas não podemos deixar de aprender e ler a palavra do Senhor. Então nós estamos no 12º desafio, né, que são 13 lições, nós estamos no 12º, que é cumprir as obrigações. E nós vemos aqui que nesse texto onde Paulo está escrevendo, cumprir todas as obrigações, e nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, 23, um texto interessante onde nós não podemos deixar de ler todo o contexto para entendermos essa parte do texto onde Paulo explica de uma forma maravilhosa aquilo que devemos fazer, né? São algumas obrigações que o crente tem que ter concernente à palavra e à pregação do Evangelho. No capítulo todo, ou seja, no contexto todo, porque aqui ele inicia na parte do versículo 16 ao 23. Mas do primeiro versículo do capítulo 9, Paulo fala claramente, ele é indagado por aqueles da igreja de Coríntios a respeito das obrigações dele como apóstolo, se ele tinha direito ou não tinha direito, se ele tinha o dever de ser beneficiado pelas ofertas dos irmãos. E Paulo, quando ele se expressa nos versículos aqui, ele fala assim, olha, eu posso, é um direito meu. Ou alguém pode prender, segurar a boca do boi quando está arando ou trabalhando, ou o obreiro, o agricultor não pode desfrutar daquilo que ele está fazendo na sua terra. Não é assim que funciona. Aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho, tanto que ele fala no versículo 14. E aí ele começa dizendo, no versículo 16 aqui, as suas justificativas. Ele fala a respeito e depois ele vem dizendo aqui qual é os deveres daquele que renuncia-se a si mesmo e passa a pregar o evangelho. Tanto que nessa lição está dividida em duas partes. A primeira é a obrigação de anunciar o evangelho. A segunda é que é uma obrigação ser servo do evangelho. Então a primeira obrigação é anunciar o evangelho. Aí ele fala assim, ó, sem esperar glórias pessoais. Se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar. Paulo tinha uma obrigação tremenda, ele se dispôs de tudo, ele se esvaziou, ele se dedicou, ele deixou tudo para trás e disse assim, olha, cabe a mim pregar, eu tenho que pregar, cabe a mim, eu tenho a obrigação de pregar este evangelho. Por que ele tinha essa obrigação? Pelo amor que ele tinha a Cristo. Não era porque era obrigado mesmo, se eu não pregar, o que vai acontecer comigo? Deus vai me castigar. É apenas, o detalhe é o seguinte, não haveria castigo de Deus, mas também a recompensa seria mínima. É como diz a palavra, aquele que faz apenas o que é mandado, serve inútil. Mas aquele que faz por amor, dedicação, obediência, a recompensa seria grande. Seria não, é grande. E aqui no texto, Paulo está dizendo assim, ó, se o faço de livre vontade, tem um galardão, mas se constrangido,
Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Ou seja, obrigação, eu tenho que pregar, eu sou obrigado a pregar. Se eu não pregar, não, irmãos, é por amor. Paulo fez isso por amor. Tanto que ele disse assim, eu faço de livre vontade. Versículo 17, ele está falando aqui. Aí, a primeira obrigação, anunciar, sem esperar glória nenhuma. Paulo poderia? Poderia. Ele poderia dizer assim, olha, eu sou um pregador melhor do que Apolo. Sou um pregador melhor do que Barnabé, melhor do que Lucas. O meu desempenho é fantástico. Ele falou, olha, isso não cabe em mim. Eu tenho que pregar porque Deus é maior. Eu vivo em Cristo. Cristo é maior na minha vida. E eu amo tanto pelo que Ele fez na minha vida que eu vou deixar tudo e pregar. Não por obrigação, mas por amor. Aí ele está dizendo aqui, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Ou seja, a glória de Paulo é ganhar almas. É dizer assim, olha, Senhor, minhas mãos estão aqui, as almas estão aqui, e agora? Agora será acrescentado tudo aquilo que você fez, Paulo. Ou tudo que você fez, meu irmão, tudo que você fez, minha irmã. Seremos ali julgados por Cristo pelas nossas obras. É por isso que no texto da palavra do Senhor diz, se as nossas obras forem fundamentadas em pedras, em ouro, em pedras preciosas, não por palha, feno ou madeira, o fogo vai provar. Que tipo de obras nós temos feito? Que tipo de evangelho nós temos pregado? Que tipo de coisas nós temos feito para este evangelho? Então, devemos refletir bastante, porque muitas pessoas, como diz no texto aqui que o comentador coloca, muitos pregadores pensam assim, eu vou pregar e eu prego melhor do que todo mundo, a minha agenda está cheia, eu tenho pregações para o ano todo, eu ando bem, prego bem, minha eloquência é fantástica, eu não erro, eu faço a multidão cantar, chorar, faço a multidão fazer o que eu quero porque eu tenho essa capacidade. É palha. Quando for provado pelo fogo uma obra dessa, o que vai acontecer? Vai se queimar. Vai ser salvo? Vai, mas vai se queimar. Por quê? Porque está baseado na glória humana. Irmãos, entendam, tudo que nós fazemos aqui tem que ser para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Tudo que nós anunciamos tem que ser para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Se vamos pregar o evangelho, que seja para a honra e glória do Senhor. Se vamos fazer uma doação, que seja para a glória e nome do Senhor. Se vamos contribuir com determinada quantia, que talvez Deus tenha nos agraciado dessa forma, que seja para a honra e glória do Senhor. Ou seja, a glória pertence a Deus. Porque quem receber a glória aqui mesmo vai ficar. A glória vai ser aqui. E quando for provado pelo fogo, vai se queimar. Aonde está fundamentada a nossa fé? Devemos fazer a obra do Senhor dessa forma. E aí nós vemos aqui diante mais dos textos, para não prolongar muito, não é? Nós vemos aqui que foi movido pelo temor, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Esse ai de mim aqui não é dizer assim, eu vou ser castigado, não. É aquela sede, aquela vontade de fazer a vontade. Eu não aguento, eu tenho que fazer, eu tenho que pregar, eu tenho que orar, eu tenho que fazer, eu tenho que anunciar, porque pesa sobre mim. Essa é a obrigação. Ou seja, o amor que Paulo recebeu de Cristo lá, quando ele se encontrou no caminho de Damasco, irmãos, foi uma transformação tremenda. É essa transformação que nós devemos ter. Se Paulo ainda diz assim, olha, se vocês forem imitadores, se vocês não aguentarem suportar, imitar Cristo, ou seja, se for demais, seja pelo menos igual a mim, ou seja, imite a mim, não seja igual, mas imite. Paulo, de uma forma tremenda, ele subjugou o seu corpo para que eles só pensassem em pregar o evangelho. E ele tinha direito, como pregador do evangelho? Tinha. Mas ele, muitas vezes, ele preferia trabalhar com as suas próprias mãos para o seu sustento, para não dar motivo aos outros, dizer assim, olha, nós sustentamos Paulo,
nós fizemos isso, e Paulo está aí agora. Não, ele não deu motivo, simplesmente ele observou a palavra, aceitou a obrigação como obreiro do Senhor e anunciou o Evangelho, independente daquilo se ele tinha ou não. Tanto que ele fala, fui sábio para os sábios, fui fraco para os fracos. O que importa é pregar. Mas aqui tem um detalhe também. Nem tudo justifica dizer que ganhou almas para Cristo. Ou seja, eu vou me envolver com um viciado, vou ter que ser um viciado para entender um viciado. Vou me envolver na prostituição para entender os que estão se prostituindo. Isso é errado. O certo é amar as almas e fazer de tudo para conquistar essas vidas. Não praticando o que elas fazem, mas tirando-as de lá. Porque esse é sim se submeter à vontade de Deus para pregar o Evangelho. É conhecedores? Sim. Não é conhecedores? Tenho que me fazer de não conhecedor também para ganhar os que não conhecem. Mas aplicar a verdade, a palavra. Aí ele está dizendo aqui, não me impelido pelo interesse. Os irmãos sabem muito bem que há várias pessoas que anunciam o Evangelho por interesse, por glória, não é? Os irmãos sabem que financeiramente muitas pessoas estão aí pregando o Evangelho e não estou dizendo que não ganhem dinheiro, ganham. Mas o Evangelho está além disso, está além de valores, de sustento, de glórias terrenas, porque a maior glória é lá no céu. Irmãos, a igreja, todo mundo sabe que a igreja vai passar por uma situação em que todos seremos julgados conforme as nossas obras. Se foi obras para a glória de Deus, vai passar pelo fogo. Se passou pelo fogo e foi provado, amém, vai receber a glória. Mas há obras carnais, ou seja, eles pensam aqui, olha, determinado valor eu não vou na sua igreja pregar, por determinada coisa eu não vou na sua igreja cantar. Isso, irmãos, não é ganhar almas. Isso aí é glória humana. É mundana, do mundo. Por quê? Porque a glória deles está aqui, os olhos deles estão fitos aqui. A nossa recompensa tem que ser eterna, ou seja, olhar para Deus. E aí nós vemos aqui, segunda obrigação, ser servo do Evangelho. Ser servo do Evangelho, irmãos, é aceitar a Cristo e dizer assim, Senhor Jesus, eu sou teu servo. E se eu sou servo de Cristo, tenho que cumprir as vontades de Cristo. Tenho que cumprir as vontades de Jesus. E as vontades de Jesus é aquele que ele falou em Mateus capítulo 28, que ele fala assim, olha, ide por todo mundo e pregai. Então nós temos essa obrigação. A obrigação nossa é por amor. Não é obrigação, se eu não for, Deus vai me castigar, Deus vai quebrar minhas pernas, vai quebrar minhas mãos, vai fazer isso e aquilo. Simplesmente, irmão, o que vai acontecer? Você vai ser salvo, mas não vai ter recompensa. A sua recompensa vai ser a salvação. Independente disso, irmão, nós temos muito mais a fazer. Mesmo que você não pregue, você pode orar por aquele que anuncia o Evangelho. Você pode interceder por aquele que está pregando a palavra, aquele que deixou pai, mãe, cidade, amigos, casa, para anunciar o Evangelho. Para aquele que está distante, aquele missionário que está longe, você pode ajudar. Como? Irmão, eu não posso ir lá ajudar. Tudo bem, você não pode. Mas você, primeiro, pode contribuir. Você não sabe a necessidade do irmão. Segundo, você pode orar, que é uma das necessidades que eu creio que sejam maiores hoje em dia, é a oração pelas pessoas que anunciam o Evangelho. Por exemplo, nós temos o pastor na igreja. Vocês acham que ele está bem, mesmo que ele tenha o seu próprio sustento, tenha a sua própria como se manter? Tudo bem, mas ele necessita de oração, ele necessita de companheiros. Isso aí é fazer a obra do Senhor. Isso aí é ajudar na obra do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes ele está angustiado e sozinho o fardo é pesado. Mas se você chegar e dizer assim, olha, eu vou colocar no meu ombro também essa obrigação, o que vai acontecer? Você está fazendo a obra do Senhor. Você está ajudando, está cooperando. Isso é importante.
Ele tem como manter, fazer as condições? Tem, mas ele necessita principalmente de ajuda espiritual. E a ajuda espiritual cabe a cada um de nós. Eu estarei com ele lá? Não posso. Tenho minhas funções seculares? Tenho obrigações, mas eu posso orar, posso contribuir, posso ajudar. Talvez ele chegue a um ponto de dizer, irmãos, eu preciso fazer visita em tal lugar, mas eu não tenho condição de fazer isso e tal. Você pode pagar a manutenção do carro dele. Você está investindo não nele, no Evangelho. Você está investindo na pregação da palavra. Porque através da sua ajuda, ele tem capacidade de anunciar o Evangelho que talvez você não teria de ir, mas ele tem. Então, isso é obediência a Jesus Cristo. É igual está falando aqui, ó. Eu tenho por obrigação ser servo do Evangelho. O Evangelho é renúncia. É eliminar o ego. É eliminar o eu. E eu vou te dizer, não é fácil. Paulo sofreu, e não foi pouco, para eliminar o ego. Ele era um homem conhecedor da lei. Ele tinha cartas para prender todos os crentes que desejarem pregar, fazer alguma coisa. Ele tinha aquilo ali, ele tinha prazer em castigar aquelas pessoas. Mas um dia ele teve um encontro que foi tremendo para a sua vida. Talvez na nossa vida falte esse encontro. Esse encontro de ouvir a voz de Jesus dizendo o seu nome, dizendo assim, eu quero fazer um vaso diferente em você. Talvez seja isso. Talvez é isso que nós estamos precisando. Nós não sabemos. E talvez nós temos que ter essa capacidade de compreender a voz do Espírito Santo. Então veja bem, abdicando-se das vontades próprias, no primeiro ponto. Porque sendo livre de todos, firme escravo para todos. Ou seja, o crente, ele se torna um escravo do Evangelho. Mas não um escravo prisioneiro, sofredor, não. Mas um escravo livre para poder pregar a palavra, sem ter nada que esconder. Esse sim é o verdadeiro Evangelho. E ainda diz assim, ó, velando de estratégias diversas. Procedi para com judeus como judeu, a fim de ganhar judeus, para os que vivem sobre o regime da lei. Então ele conhecia a lei, era conhecedor, praticava, era rígido, mas ele ganhou esses também. Quando se converteu, ele ganhou esses que eram rígidos como ele. E ele pregou e muitos se converteram. Por quê? Porque ele entendia. Mas também ele está dizendo aqui, ó, fiz-me fraco para com os fracos. Ou seja, mesmo que aqueles gentios que estavam sem lei, ele tinha a lei de Cristo nele, que é a maior lei. É essa lei que nós devemos ter, a lei de Cristo. E os irmãos sabem que para seguir a lei de Cristo, Mateus 5, 6, 7, siga isso e você vai ver a lei de Cristo na sua vida, na nossa vida, na vida da igreja. Se praticarmos esta lei, e a lei de Cristo, a maior lei, é a lei do amor, da servidão. Jesus deixou a glória dele, desceu à terra, se fez homem, sofreu, padeceu para sentir aquilo, as nossas necessidades, dizer assim, olha, eu conheço. Quando morreu, ressuscitou, talvez ele tenha chegado lá no Pai e disse, Pai, agora eu conheço o homem, eu posso dizer que há esperança. Eles podem ser instrumentos de bênção para a terra. Então nós somos esses instrumentos, mas devemos reconhecer que nós somos servos. Precisamos fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes, irmãos, deixamos de ser abençoados porque não praticamos aquilo que Deus tem nos feito, tem nos chamado. Ou seja, fazer a vontade dEle. Realmente há muitas pessoas que levam o Evangelho de uma forma sem muita vontade, né? A obrigação de ganhar, de ter, de renovar, de fazer, de acontecer, talvez tenha impedido você de ser uma bênção nas mãos do Senhor. E o Senhor quer e tem chamado a nós para pregarmos este Evangelho. E este Evangelho cabe a nós, cristãos, servos de Deus, chamados para isso, não só a vida eterna, mas pregar o Evangelho. É uma obrigação nossa, mas devemos fazer por amor, como diz esse texto que Paulo escreveu. Então,
para nós encerrarmos aqui essa nossa meditação, na conclusão da lição de hoje, está dizendo assim, olha, ao nos tornarmos novas criaturas, as ações aqui representadas, quais sejam pregar o Evangelho e servir, surgem através da obra do Espírito Santo em nossas vidas. A partir de então, buscar por alimento espiritual e não as vontades da carne deve pautar cada escolha para a nossa jornada. Abrir mão de velhos hábitos pode parecer cafona ou até mesmo inútil, mas sincero de nossas obrigações estaremos, mas para servir, para servos do Senhor Jesus, é a certeza de que através do cumprimento sincero de nossas obrigações estaremos caminhando rumo à vida eterna. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Então, irmãos, a vontade de Deus é essa, que busquemos a justiça, a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que possamos servi-lo com amor, dedicação, não é? E que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Estamos passando uma certa dificuldade? Sim, vamos passar, porque Deus é maior em nossas vidas. Mas não vamos deixar de fazer este evangelho, anunciar. Você que talvez não possa ir no seu parente, no seu amigo, um conhecido, mas pelas redes sociais você pode pregar o evangelho. Mande uma mensagem para ele agora. Aproveite essa oportunidade de dificuldade e fala assim, olha, Deus tem um plano na sua vida, você está vendo como as coisas estão indo? É às vezes uma maneira de você anunciar este evangelho. Essa é a oportunidade. É agora de nós servirmos, sermos servos, sermos obedientes a esta palavra. Como diz Paulo, olha, fiz-me de fraco para os fracos, fiz-me de sábio para os sábios, mas nunca vou deixar de pregar. E ele fez mesmo. E isso sirva de lição para nós. Como diz aqui, cumprir suas obrigações. Nós temos obrigações como crentes. E qual é a nossa obrigação? Sermos servos, pregadores do Evangelho. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a igreja. E se tiver oportunidade, no culto à noite estarei falando a respeito da situação que a igreja está passando e o mundo em si com esse vírus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.